se as condições que eu tenho no time não foram como eu assinei o contrato de primeiro piloto, eu, no fim desse ano, estou saindo da Williams. Andar atrás, sabe quem andou na frente a vida inteira, andar atrás foi uma merda. É o maior risco do mundo da largada. Puta, você tá do lado do De César, do lado dos caras que os caras não conseguem nem enxergar pra frente, sabe? Então você perde logo você perde logo a vontade de correr. Né? Ele se lembrava dos bons tempos. Ele não vencia um grande prêmio há 3 anos e muitos já afirmavam que ele não queria mais nada com o esporte, correndo apenas pelo dinheiro. Não era bem assim. Festa brasileira, festa da Benetton que fez a esperada dobradinha. Well, I'm very happy because it's more than 2 years that, more than 3 years that I win a race, and also more than that, I'm very happy because enjoying me, my old countrymates, Roberto, that start motor race together to me, and I could enjoy the team and finish second behind me and make me and the team very happy. Nelson, a very tactical race. Was this your race plan to pull out such a tremendous lead at the first half? Yes, we started the car very light with not much fuel, and we tried to make the people run behind us and maybe blow up the engine or maybe finish the tires. We pull up the lead, and after we had the lead, we slowed down, and we did the race to win the championship. Were you in constant communications with your pit? Did you know what was going on with your competition? Exactly, all the time. They give all the board, all the signal, and they have no problem at all. So you're always computing that in your mind, what the points were and the positions and everything? Yes, I would look the second I have, what I could spare, or how come I could slow down. Nelson, personally, what does it mean for you to win your second championship? I tell you, wins or not, I really want to win this championship for me. You know, let's see, the way in 1981, maybe I said I want to win for the team, for the mechanic, for everything. But now I really want to win for myself. And for sure I go try to win several another one because I think I'm just the beginning of motor racing. And I think I'm very young still, and I have all the wish to still racing a lot. You've had an incredibly strong combination of tires, engine, chassis. Do you think you'll be able to maintain your edge over the other teams next year? Well, it's very difficult to say I will maintain, but we fight it for. Of course, Michelin will be fighting to do the best tire. Gordon Moore will be fighting to do the best. Tentar a vitória e tentou. Ele foi com tudo, deixou para frear no último segundo, mas Piquet fechou a curva no momento certo. Mansell ainda foi correto em evitar a batida que tiraria os dois da corrida. Daí para frente, também Mansell não tinha mais pneu para atacar de novo. E Piquet venceu com a classe de um tricampeão. Garantiu com isso o 3º lugar do Campeonato Mundial à frente de uma Ferrari e de uma McLaren. Alegria para a Benetton, 3ª colocada também entre as equipes. Mas a gente tem uma tendência, acho que todo mundo tem uma tendência de achar que os pilotos do passado eram melhores, que as coisas do passado eram melhores. Tanto a geração sua, do Prost, do Mansell, do Ayrton, era uma geração especial e eram pilotos de altíssimo nível e por isso que talvez nenhum deles se destacasse tanto. Hoje o que a gente tem é o Schumacher, que é um piloto que se destaca demais em relação aos outros. Se a gente tirasse o Schumacher da Fórmula 1 hoje, talvez a gente tivesse um equilíbrio maior aí, daqui a alguns anos a gente poderia falar mais aquele tempo que era bom, o Hackney, o Coulthard, o Villeneuve. Você não acha que talvez vocês todos fossem medianos 10, 15, 20 anos atrás, e o Schumacher, que é realmente o piloto excepcional nessa história toda, quer dizer, um piloto que se diferencia pelo físico, como você falou, pela inteligência, pela estratégia, ele é o bom e vocês eram mais ou menos? Na minha época,
eu como entrei na Fórmula 1, era um tenista, jogava 6 horas de tênis por dia e tudo, e a Fórmula 1 era uma brincadeira, não precisava de preparo físico. Durante os anos, os carros foram ficando mais pesados, foram ficando mais difíceis, mas mesmo assim, o nosso grande problema era manter o carro inteiro. Era não errar uma marcha, porque quebrava os dentes da marcha, não errar uma marcha, senão você quebrava o motor, dava um overhang no motor, passava de giro, o motor quebrava. Hoje em dia não tem mais nada disso, sabe? Então, quem sabe se você botasse Schumacher naquela época, ele ia fazer menos que a gente. Ele não teria conhecimento no início, era muito jovem, você precisa ter conhecimento para você acertar o carro, você não tinha dinheiro para ajudar, você não tinha tudo isso. Eu na Fórmula 3 ganhei um campeonato fácil, com o pé nas costas, por quê? Eu inventei lá o problema de esquentar os pneus, depois eu levei isso para a Fórmula 1, eu inventei os freios que regulavam de trás para frente nos carros, para na chuva, para você não ter que parar no box para... Eu regulava todas as minhas barras estabilizadoras dentro do carro, isso na Fórmula 3, por quê? Porque eu vi a necessidade, porque mudava muito tempo, chovia, isso, aquilo. Talvez o Schumacher corresse comigo naquela época, não seria capaz de fazer isso, e não ganharia. Então tudo é na hora certa, entendeu? Hoje ele está dentro do negócio, ele tem o físico certo, corre, é isso, aquilo ajuda, papai. Talvez ele naquela época não seria a pessoa certa para ganhar o campeonato ou para ser o melhor de todo mundo. De novembro até dezembro, eu ainda tentei voltar para a Fórmula 1, ainda alguma coisa com a Ferrari, com a LG, e nada se concluiu. Eu fiz uma meta que seria no fim do ano, 30 de dezembro, 31 de dezembro, e depois disso eu continuei com meus trabalhos no Brasil. Quando chegou em março, o dono da equipe Minardi me telefonou e falou: você não quer correr em Indianápolis? Nós temos um time pequeno, só corremos aqui em Indy, nas 500 milhas. Eu disse: não sei, eu te telefono mais tarde. Eu queria um pouco de tempo para ter um pouco de informação. Eu telefonei para o Tiver, que é um amigo meu da Fórmula 1, né? E perguntei: o que você acha? De que eles têm de carro? Como é que é a equipe? Ele falou: olha, a equipe realmente é uma equipe pequena, mas tem uma combinação boa. Tem um motor bom e tem um carro novo, o Lola 92, é um carro bom. Eu acho que é um carro competitivo. E eu acho que para começar, para o primeiro ano, depois, se você andar bem, depois você pode até escolher outras coisas. Aí eu liguei para ele de volta e falei: tá, tudo bem, vamos entrar em acordo financeiro. E eu falei: mas de qualquer maneira, deixa eu vir provar, que eu não sei como é que é. Já escutei muito sobre isso aí, mas nunca, realmente, não me interessei muito. Então eu vim para cá em março, e fiz o início de abril, eu nem me lembro a data exata, e fiz um teste aqui, fiz 3 dias de teste. Achei legal, fui logo nos 223 milhas por hora, no terceiro dia, né? Fiz quase 25, das 69 voltas que eu fiz 25 voltas acima de 220 por hora. E eu aceitei o convite e agora tive que passar por esse teste dos novatos, né? Mas pelo regulamento aqui, eles aceitam a inscrição de qualquer piloto. Eu acho que é um teste certo para fazer. Lógico que não me ajudou em nada, só me fez perder a paciência. Você tem que ter os limites de velocidade, 10 voltas, 185 milhas por hora, 195, 200, 205. Mas eu botei um pouco de milha, fiz um pouco de quilometragem na pista e